Muito bem. E no Nacional Brasileiro, Arena do Grêmio, Porto Alegre é o nosso destino nesse domingo. Quanta gente chegando agora na GTV para acompanhar esse Grêmio e Juventude com a gente. Bom demais ter você aqui. Hoje é duelo gaúcho, é duelo de rivalidade, é jogo pegado, é sempre jogo pegado. Vamos escalar o Grêmio, que tem o Thiago Volpi de volta com a camisa número 1. O João Lucas, o escolhido na lateral direita. O Marcos Rocha tá fora. Noriega, Kahneman e Marlon fechando essa primeira linha do time do Mano Menezes. Todi e Arthur são os dois volantes, com Edenilson, Alisson e Amuso nessa linha de 3, num 4-2-3-1. Carlos Vinícius é a referência no ataque, ao centroavante, camisa 95. Mano Menezes escala o Grêmio para o jogo de hoje. Na sequência, o Juventude, que vem num 4-4-2, que tem Jandrei no gol, também retornando. Igor Formiga, Rodrigo San, Marcos Paulo e Alan Ruschel. Nessa primeira linha é um 4-4-2. Rafael Bilu, Jadson, Kaique e o Daniel Peixoto, que fez o gol da vitória contra o Red Bull Bragantino na rodada passada. Gabriel Talhari e Gilberto é a dupla de ataque. É o Ju escalado, lutando pela sobrevivência, com o Thiago Carpini no comando. Vamos ter uma arbitragem do Rio de Janeiro. O Alex Gomes Stefano, árbitro de 37 anos, apita o jogo. Rodrigo Figueiredo Correia, Thiago Henrique Farinha são os assistentes. E no VAR, o Carlos Eduardo Nunes Braga, também Rio de Janeiro. Arbitragem para essa tarde na Arena do Grêmio. E aí o pessoal vai cumprimentando o Mano Menezes. Jogadores que se conhecem, que trabalharam juntos. Está bem amistoso o clima na beira do campo. Carpini, Mano Menezes, jogadores, pessoal de comissão técnica. Bacana, que assim siga, né? A gente sabe que quando o apito final, o apito inicial é soado, às vezes muda muito o ambiente do jogo. Mas no pré, o clima tá de amizade. O clima tá divertido. E aí nós temos os capitães, o Alan Ruschel e o Kahneman, para esse primeiro duelo do jogo. São 3h59 em Porto Alegre. Um abraço do Kahneman no Alan Ruschel. E o torcedor do Grêmio chegando na arena. Ainda tem gente chegando, ainda tem espaço para preencher na Casa Tricolor. Grêmio nesse momento 36 pontos no campeonato. Grêmio 13º colocado. O Internacional tem 35, tá ali próximo. E o outro gaúcho, que é o Juventude, com 26, é o vice-lanterna. Foi ultrapassado pelo Fortaleza, que venceu ontem, mas se vencer o Juventude recupera essa posição e pode encurtar essa distância de saída da zona de rebaixamento. Vai começar na arena. Vai começar Grêmio e Juventude na GTV. Você viu ali o Marlon indo lá no Amuso para o último papo, um último ajuste antes do início do jogo. Hashtag do Cantinho, Brasileirão na GTV. Caminho para sua participação. Quero você aqui, quero você trocando ideia com a gente. Brasileirão na GTV. É a nossa hashtag, tá aí do Cantinho para você. Muito bem, vamos pro jogo. O Juventude vai dar a saída nesse primeiro tempo. O Alex Gomes Stefano vai conferindo se tá tudo ok. Já estamos no horário, viu, professor? 4 da tarde. 4 em ponto em Porto Alegre. Saída do Juventude, autoriza o árbitro e vamos pro jogo na arena. Vamos com o duelo gaúcho entre Grêmio e Juventude. Primeiro clássico gaúcho da história da GTV. 30ª rodada do Brasileirão. Tá chegando a reta final desse Brasileirão. Tudo vai se definindo. E a briga contra o rebaixamento, emocionante. É o que está em jogo hoje aqui, é permanência, é a palavra-chave desse confronto, especialmente para o Juventude. E o Peixoto cometeu a primeira falta do jogo, puxando aí o Alisson, usando esse braço aí por cima. Peixoto fez o gol contra o Red Bull Bragantino. Juventude venceu na rodada passada, 1-0, encerrando um jejum aí de 7 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Olha o Gabriel Talhari. Juventude vem de branco, vem pro ataque. Daniel Peixoto vai bater daí. Peixoto para testar o Volpi, né?
1 minuto de jogo. Primeira finalização do Juventude, finalização de longa distância ali do Peixoto. No primeiro turno, 2-0 Grêmio, jogo lá no Jacone. Quando você está revendo a defesa tranquila aí do Volpi. Aliás, foram 4 jogos esse ano entre Grêmio e Juventude. 3 pelo Gauchão, 1 pelo Brasileirão, 2 vitórias para cada lado. Juventude, que a gente falou no pré-jogo, nunca venceu o Grêmio na arena, né? E é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Carlos Vinícius devolveu, Edenilson botou na frente, rolou pro meio, afasta a defesa do Juventude. E aí a proteção, a bola não vai sair não. Talvez fosse mais negócio ganhar o escanteio, mas tá valendo, não teve falta do primeiro lance não, agora teve. Agora o Alisson foi derrubado. E a falta é do Peixoto. E o Alisson ficou primeiro discutindo com o Bandeira, achando que o Bandeira ia dar a falta. O Bandeira mandou seguir, ele dá uma atrasada na jogada, depois sofre a falta. O Alisson voltando para o time titular do Grêmio. São muitas mudanças em relação ao jogo contra o Bahia, né? Tem a volta do Volpi, lateral direita tem mudança, o Noriega voltando para a zaga. No meio, a volta do Arthur e o Dodge voltando a ser titular no lugar do Cuejá. O Amuso ganhando titularidade, o Edenilson mantido, o Alisson voltando. E aí o Carlos Vinícius mantido na frente. É um Grêmio bastante alterado em comparação ao que perdeu, e perdeu de maneira muito feia pro time do Bahia. A gente viu o Pavon ali que ficou no banco de reservas. Vinha ganhando pontos com o Mano, mas acabou perdendo a disputa com o Amuso. O Arthur chegou ali também, tem falta pro Grêmio, mas ele só falou alguma coisa pro Marlon. O Marlon vai levantar para a área, pé esquerdo fechado demais, facilitando ali para o Jandrei, que depois tromba com o Carlos Vinícius. Aquela chegada do atacante para evitar uma reposição rápida, né? O Carlos Vinícius parou na frente do Jandrei. Jandrei retornando ao gol do Juventude. Juventude, segundo pior ataque, pior defesa do campeonato. Uma campanha muito difícil, mas ainda acreditando na permanência. João Lucas recuperando para o Grêmio. Aí o Talhari levou a melhor, o João Lucas ficou no chão aqui, a jogada seguiu. A bola do Talhari foi longa demais e já temos gol no jogo do Rio de Janeiro. São 2 jogos agora às 4 da tarde, o nosso aqui e o duelo alvinegro, o duelo Rio-São Paulo. O Correa fez 1-0 para o Botafogo, para cima do Santos. Primeiro minuto de jogo, hein? Situação do Santos. É bom pro Juventude esse resultado. É ótimo pra dupla, né? Pro Grêmio também. O Santos fica parado nos 31 pontos. Tem lateral ali pro Grêmio. Torcedor do Grêmio, muitas famílias, criançada do estádio, ambiente muito legal na arena. E o Marlon vem cobrar esse lateral. É Brasileirão, é domingo do jeito que a gente ama. Domingo de Brasileirão na GTV. O Grêmio tentando se recuperar dos 4-0 que sofreu pro Bahia. Tentando finalmente embalar no campeonato. O Grêmio que nas rodadas 26 e 27 chegou à 10ª posição, né? Melhor posição que o Grêmio obteve na competição. Arthur. Do outro lado vem João Lucas. Aí tentou esse passe para o Alisson. Voltou João Lucas. Grêmio no ataque. Esse gol do Correa lá no Rio de Janeiro ultrapassou o gol do Alan Franco ontem, tá? E agora é o gol mais rápido do campeonato. Foi com 22 segundos o gol do Botafogo. Alisson limpou. Pega na marcação. Alisson insiste, manda de cabeça na área para o Carlos Vinícius. Voltou. Alisson! Primeira finalização do Grêmio. O Alisson soltou a pancada, mas ela acabou passando longe do gol do Jandrei. Ele começa a jogada, depois ele disputa do alto, ele pega o rebote, fez tudo o Alisson. E só para confirmar, né? 22 segundos foi o tempo do gol do Correa no Botafogo e Santos. Ontem o Alan Franco fez o gol da vitória do Atlético Mineiro contra o Ceará com 23 segundos. Então é a rodada dos gols relâmpagos no Brasileirão. Que isso, hein? O início do Grêmio interessante, né? Explorando aqui o Alisson pelo lado direito. A bola acabou caindo ali na perna ruim, né? E caiu no kick, né? Ele tentou bater no bate-pronto ali, acabou pegando meio na orelha da bola. Mas é um início como se esperava. A escalação do Grêmio é uma escalação para jogo, né? E o Mano falou isso no pré-jogo ali, sobre uma escalação mais equilibrada e também
ofensiva, né? Tendo o Dodge dando uma sustentação ali para liberar o Arthur para construção e o Edenilson para atacar espaço. Ele não vai ser um camisa 10, mas ele vai funcionar como um link ali entre meio e ataque, muitas vezes explorando o espaço deixado ali pelo Amuso, pelo Carlos Vinícius. Uma roubada de bola do Daniel Peixoto, mandou pro Gilberto, a defesa tirou. Talhari do rebote, o Grêmio retoma e vai sair rápido com o Arthur e já esticou pro Amuso. Lá vem Grêmio, Amuso botou na frente, golou, Carlos Vinícius vai pro chão, opa! E o árbitro vai dar escanteio. No chão o Carlos Vinícius, marcação de campo é escanteio. Vamos ver de novo, a condição legal do Amuso. Parece legal também a condição do Carlos Vinícius e a zaga está chegando para atrapalhar. O Marcos Paulo é quem chega para desequilibrar o atacante do Grêmio. Rapaz, no primeiro momento deu a impressão de que ele tinha marcado o pênalti, né? Olhando por trás ali, pela câmera de trás, parecia que o jogador do Juventude chega para definir realmente a jogada ali, né? Com falta no caso, né? Mas realmente o lance de frente mostra que só foi escanteio. O Jandré acaba colocando a bola para o escanteio ali, mas o Grêmio está em cima, né? O Grêmio mostra que não tá para brincadeira nesses primeiros minutos. E o Amuso tá sentindo nesse momento. Acho que o Amuso na hora do passe tomou uma entrada, que é o que eles estão tentando mostrar ali, né? Uma cicatriz na canela do jogador do Grêmio no momento que ele tentou o passe para o Carlos Vinícius, contra-ataque muito rápido do Grêmio, explorando o que o Amuso tem de melhor, que é a velocidade, e ao invés de ele tentar disputar no tapa, ele deu o passe para o Carlos Vinícius e aí o mérito é todo da defesa de fato. Ó. Ele toma um pisão na sequência. Ai, mas foi totalmente sem querer, né? Bom, o Amuso continua no chão, recebendo o atendimento. E o jogo tá parado na arena. Cara, arrancou o pedaço ali, viu? O pisão que ele toma, que é totalmente sem querer. Ele tomou a decisão certa, né? Ele vê que não vai conseguir passar na frente e dá o passe pro Carlos. Só que aí, na dominada, a impressão é que ele perde um pouco o tempo da bola ali. E aí ele não chega a tomar um tranco e ele meio que, antes do zagueiro do Juventude chegar, ele já se projeta. E aí o Jandrei acaba tocando na bola e mandando para escanteio. E de fato a câmera de frente, né, foi uma mata, né, que foi uma forçada de barra grande. Exatamente. E agora deve estar doendo esse pisão aí, mas no intervalo, quando o corpo dá uma esfriada... Nossa! Meus amigos... Aí o bicho pega, na hora que tem que tomar um banho, a água bate ali, Ave Maria. Já levantou o Amuso. E vai ter escanteio pro Grêmio. Ele vai ter que sair do campo para retornar. Recebeu o atendimento, os médicos entraram no campo. E com uma expressão de muita dor ali o Amuso, enquanto o Marlon ajeita para bater o escanteio. E o Alex Stefano vai lá para dentro da área para dar bronca em alguém. Marlon, escanteio para o Grêmio, levantamento, subiu a defesa do Juventude, rebote do Arthur. O Amuso está pedindo autorização para voltar, já voltou. Grêmio recomeça, Dodi fez o lançamento, justamente ali na direção do Amuso, tá valendo Edenilson. Amuso mais uma vez, o Bilu tava ali, o toque é por último, o lateral é para o Grêmio, o Amuso já bateu, primeiros 10 minutos na arena. Marlon. Aí o toquinho do Carlos Vinícius, vai chegar o Marlon, cruzou, rasteiro, afasta Daniel Peixoto. E o Kahneman vai correr porque o Gilberto vem. Só que tem um empurrão ali do Gilberto. Atacante de 36 anos, experientíssimo Gilberto. Teve duas passagens pelo Inter, foi bicampeão gaúcho 2012 e 2013. Jogou do Vasco, do São Paulo, do Cruzeiro. Em vários times, o camisa 9 do Ju. Aí o recuo do Noriega, voltando para o Thiago Volpi. Grêmio e Juventude, clássico gaúcho. Foi semifinal do gauchão desse ano. Rapaz, olha o recuo para o Volpi. O Grêmio fez 2-1 em casa na ida. O Juventude devolveu os 2-1 no Jacone. E nos pênaltis deu Grêmio 3-2.
É impressionante como a saída de bola do Grêmio muda completamente com o Arthur, né? Ele dá muita opção de passe entre linha ali, além de achar muito passe, né? Qualidade gigante lá. Lançamento pro Alisson, já botou na frente, escapou, só que o campo tá acabando, ele ainda tenta. Saiu. Ele conseguiu ganhar do Alan Ruschel, mas a bola acabou pegando muita velocidade. E aí no que ele tenta, a arbitragem entende que já está fora. A falta de confiança do Alisson na perna ruim, né, na perna direita, compromete nesse tipo de lance, né? Porque ele domina, aí ele tenta seguir com a perna canhota quando ele precisava da perna direita. E depois ele, sem conseguir ajeitar o corpo para mandar a bola com a perna direita para a área de novo, ele precisa girar e mandar com a esquerda. Aí é o tempo que a bola sai. Mas assim, ele gera muita fumaça, né, no ataque do Grêmio. Olha o Grêmio pressionando essa saída, o Jandrei despachando. Dodi tá ali atrás do Noriega. O Noriega foi puxado pelo Talhari. Noriega bate rápido. Esse é João Lucas, o escolhido para a lateral direita. De novo nas costas do Alan Ruschel pro Alisson. Botou na frente, passou, rolou pro meio. Amuso vai ter que girar. Ainda ele, não deu pro chute. Demorou muito, não chutou nem tocou. Foi desarmado e depois o João Lucas fez a falta. E o Amuso tá ali meio que se desculpando, né? Jogador de 26 anos, o Amuso que nasceu em Gana, mas tem nacionalidade belga. E aí é a falta na sequência. Olha lá, o Amuso reclama e pede desculpa também. E aquela falta do João Lucas logo depois é para parar qualquer chance de contra-ataque para o Juventude. Povão tá chegando aqui na GETV. Vem pro like, vem se inscrever no canal da GETV também. Trabalho lá do outro lado do Rafael Bilu. Juventude desce. Passe seria pro Gilberto, tirou o Kahneman. E aí o Grêmio pode sair rápido. Jogada do Arthur. Tomou a pegada, o lance segue. O Alisson e o João Lucas meio que se embolaram aqui, mas os dois vão descendo. Alisson fica no chão e tem falta. Pegaram o Alisson, que tá chamando bastante o jogo aqui nesse começo pelo lado direito. O jogo tá passando muito por ele. E eu gosto muito dessa escalação com o Alisson pela direita e o Amuso pelo lado esquerdo, né? Fica um Grêmio muito veloz pelos lados de campo, assim, com muita opção de 1 contra 1, de trazer para dentro e bater. É uma escalação interessante. E o Juventude, apesar de jogar fora de casa, e a gente já tinha falado isso no pré-jogo, tem uma escalação para tentar jogar, sobe linha de marcação e dá muitas costas à defesa, né? O Grêmio tá tendo campo para correr, mesmo jogando dentro de casa. E ali o Alan Ruschel vai ter bastante problemas, né? Os lances estão saindo bastante pro lado direito, do lado esquerdo do Juventude e do lado do Grêmio. O Alan Ruschel tem que estar mais ligado aí, porque realmente o Grêmio está atacando e atacando bastante. Uma honra pra gente hoje ter o Jackson Follman, nosso convidado, vestiu as duas camisas de Grêmio, de Juventude. Tá aqui ao lado do Bruno Formiga. Edenilson vem pra cobrança dessa falta. Levantamento, desvio de cabeça. Sem nenhum perigo. O Alisson indo lá pro cabeceio. Tiro de meta pro Juventude. Juventude que nunca ganhou na Arena. Tenta quebrar esse jejum, que é incômodo, claro, né? Foram 17 jogos na Arena, 12 vitórias do Grêmio e 5 empates. E para piorar, o Grêmio só não marcou contra o Juventude aí em 2 oportunidades, né? 2-0-0 pelo Campeonato Gaúcho. Uma vez em 2015, a outra vez em 2019. Então, assim, visitar a Arena normalmente tem sido de derrota para o Juventude e tomando muitos gols, né? Hoje, vamos ver, o Carpini já tinha falado meio que, cara, o que vier aqui hoje é lucro, jogando muita pressão para cima do Grêmio. E a gente está revendo essa disputa aí por espaço, né? O Edenilson e o Daniel Peixoto. Parece que sobra um pisão ali no Edenilson. Kaique. Primeiros 15 minutos. Ruschel. Essa bola passou pelo Talhari. Ainda a Juventude. Daniel Peixoto tentou pro Talhari. Imaginando a ultrapassagem do Talhari. Só que o Talhari não tinha passado, né? Tinha trombado no Arthur. O Talhari até pediu calma.
Dodi. Trazendo o jogo de volta para o Kahneman. Clima muito legal na arena. 21 graus nesse domingo. Torcida do Grêmio presente. Um confronto que pode deixar o Grêmio tranquilo na tabela. E a falta aqui para cima do Arthur. Torcedor jaconeiro tá ligado. O time voltou a vencer depois de 7 rodadas. Mantém essa esperança viva. O Vitória perdeu, o Santos está perdendo, então a porta de saída para a zona de rebaixamento pode ficar mais perto para o Juventude. Olha o Carlos Vinícius. Marlon. O Carlos Vinícius saindo da área. O Dodi vem participar também dessa jogada. Rola para o Arthur. Grêmio vai trocando passes. Olha a inversão aqui para o João Lucas. Encarou. Alisson girou para cima do Ruschel. Escapou de novo. Fez outro cruzamento. Cortou a defesa com o Rodrigo Sam. Pagliari. Já fica sem a bola. O Grêmio já recuperou com o Arthur. Começo forte do Grêmio. João Lucas. Aí vem a marcação embaixo do Alan Ruschel. E ele vai dar a lateral para o Juventude. Saiu com bola e tudo ali o João Lucas. Na história do Campeonato Brasileiro, foram 25 jogos até hoje entre Grêmio e Juventude. Com 14 vitórias do Grêmio, 5 do Juventude e 6 empates. Vai cobrar aqui o Alan Ruschel. E o Gilberto voltando. Alan Ruschel levanta. Juventude com dificuldade para sair do seu campo. Kaique botou no chão. Peixoto tentou esse passe. O Dodi já ia retomando, só que fazendo falta, né? Derrubou o Gilberto. Juventude tem pressa. O Jadson bateu rápido. 57% é a posse de bola do Grêmio nesse momento e acertando quase 90% dos passes, né? Um índice superior ao do Juventude nesse momento. Peixoto. Kahneman protege. É o Igor Formiga quem tá lá. E chega fazendo falta, né? O carioca Igor Formiga, que não é parente do nosso comentarista. Foi revelado do Nova Iguaçu. E chegou esse ano ao Juventude. Estava do Novo Horizontino no ano passado. Igor Formiga, tá ele aí, ó. Tinha inclusive nas prévias a possibilidade dele nem começar como titular, ou se começasse, fizesse uma dobra de lateral jogando como ponta, né? O que já aconteceu algumas vezes nesse Juventude, mas o Carpini optou pelo Igor pelo lado direito e pelo Ruschel pelo lado esquerdo, surpreendendo muita gente. Aqui vem Grêmio, Amuso entrou na área, preparou, bateu, opa! Ele pede um toque no braço, torcida do Grêmio pede pênalti. O jogo segue. João Lucas. Aí o Alisson mais uma vez. Foge ali do Alan Ruschel. Chamando o Dodi por dentro. E obviamente lance dentro da área. É checado, vá. Claro, tem as imagens, está olhando. Mas não rolou chamado não, por enquanto. Bom passe do João Lucas por entre as pernas. Edenilson. Aí o Kaique colocou o corpo à frente para ver se cavava uma falta, mas não cavou não, ele tá dando escanteio. E o Kaique tá xingando bastante. Vamos ver, ó. Quem tava na marcação era o Marcos Paulo. Na tentativa do Amuso. Pega ali no peito do Marcos Paulo, né? Mas o torcedor do Grêmio queria a pênalti. A torcedora ficou revoltada. Quase 20 minutos. Olha aí, o Noriega tentando achar o espaço dele na área. Edenilson levanta. Corte da defesa do Ju. Ninguém do Juventude ali, né? Mais avançado. Recuperação é toda do Grêmio. Arthur. Edenilson. Trabalhou para o Alisson. João Lucas na linha de fundo. Cruzamento, segunda trave, muito forte. Vai sair. Vai sair lá do outro lado. No retrospecto geral, somando todas as competições, são 208 jogos entre Grêmio e Juventude, com 120 vitórias do Grêmio, 36 do Juventude, vantagem expressiva, e 52 empates. Eles que fizeram a final do Gauchão do ano passado.
Olha o lançamento para o Carlos Vinícius. Aí o Rodrigo San, tranquilo, recua para o Jandrei. Arthur ganhou mais uma para o Grêmio, só que o campo acabou para ele. Arthur saindo com bola e tudo. Mas é um começo, né, Foman, onde o Juventude tem muita dificuldade para sair para o ataque, né? Tá com muita dificuldade para sair para o ataque, né? O Grêmio tá apertando, tá pressionando bastante. E ali é impressionante ver como o Arthur ele é participativo no jogo, né? Ele voltando de lesão, ele tá em tudo que é lado do campo ali, participando das jogadas. Mas o Juventude tem que estar ligado realmente ali, porque o Grêmio tá em cima. E se não se ligar, daqui a pouco o Grêmio abre o placar. Tem lateral aqui para o Juventude. O Carpini já está ali, um pouquinho até além da área técnica, falando com o time dele. Essa dura missão de evitar o rebaixamento. Carpini que voltou em agosto ao Juventude. E já é o terceiro técnico na temporada. Olha o Nenê aí no banco. Alan Ruschel jogou para a área. Subiu o Kahneman. Bola está lá dentro ainda. Gilberto briga. Afasta Edenilson. Carlos Vinícius vem. Tem falta para cima dele. Foi atropelado o Carlos Vinícius. Vamos ver de novo, ó. Foi o Marcos Paulo. Nossa mãe. Saiu derrubando tudo. Chegamos à metade desse primeiro tempo em Porto Alegre. Amuso falta. Falta do Jadson. E vai pintar o primeiro cartão do jogo. Jadson amarelado. 23 minutos. Sai o primeiro cartão. A gente viu a falta ali no Carlos Vinícius. Tem uma história curiosa, né? O Carlos Vinícius jogou com o Carpini na Caldense no início da carreira, né? Tava o Carpini encerrando a carreira. O Carlos Vinícius começando a carreira. Ele jogou muito pouco no futebol brasileiro. Depois foi construir a vida na Europa. E o Carlos Vinícius e o Carpini foram companheiros, né? Hoje um reencontro como adversários. E o Jadson, como você viu aí, estava pendurado. Não pega o Palmeiras no Alfredo Jaconi na próxima rodada. Tabela do Juventude também enjoadinha, né? Vai pegar o líder do Campeonato Brasileiro na próxima rodada. Depois vai visitar o Sport e o Vasco em sequência. É que a real é que quem está numa situação como Juventude, Sport, Fortaleza, o Santos, ali, Vitória, não tem muito respiro no Campeonato Brasileiro. Quem está nessa situação não chegou ali à toa, então todo jogo fica complicado, porque é um time que não está fazendo o dever de casa bem feito e também não consegue fazer fora de casa. É por isso que quem está no Z4 ou lutando para sair de lá está nessa situação, né? Porque está sendo incompetente. Então, para os incompetentes, toda rodada é muito difícil, cara. E o Rafael Bilu abre o braço, olha lá, e a mão pega do rosto do Marlon. A arbitragem pegou. E o Bilu está tentando argumentar com o árbitro do jogo, mas a imagem foi muito clara, né? Aí você tem as opções do banco do Mano, são os reservas do Grêmio. Arena do Grêmio, domingo de Brasileirão. Carpini foi lá botar uma pressãozinha no quarto árbitro também. Falava que é o terceiro técnico do Juventude no ano. O Juventude começou com o Fábio Matias. Em maio chegou o Cláudio Tencati e ficou até agosto, quando o Thiago Carpini foi contratado. O técnico do acesso histórico de 2023. E você está revendo a falta do Talhari para cima do Noriega. Jogo muito brigado, jogo amarrado da arena. E de muitas faltas, né? 11 faltas já cometidas pelo Juventude e 3 do Grêmio. 25 minutos de jogo. É um dos times mais faltosos do campeonato e segue assim. Roubada de bola, o passe pro Amuso, lá vem Grêmio. São dois na marcação. Aí o Amuso teve que abrir espaço, rolou pro Arthur. Não dá para bater. Passe pro Edenilson, fica comprido. Aí o Talhari conseguiu tirar do carrinho. Kaique, tá complicado aí, hein, Kaique? Mas acabou sofrendo a falta. Brasileirão é na GETV.
Igor Formiga. Tem falta para cima do Bilu. Juventude somou apenas 5 pontos como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Tem uma vitória como visitante contra o Ceará no finalzinho de agosto. 2 empates e 11 derrotas fora do Jacone. Apenas 6 gols marcados nesses 14 jogos que fez como visitante. Olha esse toque do Rafael Bilu para o Peixoto. Afastou Noriega. Igor Formiga de cabeça. Bola está em jogo ainda. Jadson. Aí o Bilu voltando para o Kaique. Esse é Alan Ruschel. Juventude vem. Pegou ali no Alisson. O Ruschel ainda insistiu. O Talhari veio disputar. Alisson ganhou dele do corpo. Carrinho do Kaique. Só bola segundo o árbitro. Talhari vai tomar cartão. Talhari. O do Kaique foi na bola. O do Talhari não. Foi cartão bobo, né? Falta boba que fez. É do carrinho de frente ali. E falta merecida para cartão mesmo. Já são 2 jogadores do Juventude com cartão amarelo. Não temos nem meia hora de jogo, hein? Também estava pendurado. Também não pega o Palmeiras, o Gabriel Talhari. A gente está revendo. Ó. Nesse primeiro contato do Kaique, nada. No segundo, ele deu uma falta. E foi a 12ª falta do Juventude. E contando. E rolou, tá rolando um bate-boca ali. Edenilson e Gabriel Talhari. Clima tá quente na arena. Tá esquentando o clima na arena. O jogo ainda não recomeçou, né? Porque tá caído. O jogador do Grêmio é o Arthur. Arthur tá sentindo. Próxima terça-feira tem seleção feminina na GTV. Tem Brasil e Itália. Segundo amistoso dessa data FIFA. O Brasil ontem ganhou da Inglaterra em Manchester. Jogou 80 minutos com uma jogadora a menos. E saiu com a vitória nessa caminhada rumo à Copa do Mundo de 2027. Terça-feira, 12h15, estaremos aqui na GTV. Com o Brasil em campo. Juventude está empatado ali com o Vitória, como a equipe que mais faz faltas por jogo, né? Mais ou menos ali 15,5, 15,3, com alguma variação. O Juventude vai já atingir isso no primeiro tempo, né? Já são 12, né, que você falou? 12. A média é de 15 por jogo. O Juventude já fez quase isso no primeiro tempo. Bolinha trabalhando. Mais um gol do Rio de Janeiro no Nilton Santos, o empate do Santos. O Souza, lateral esquerdo, empatou 1-1. Santos vai chegando a 32 pontos, né? Vai somando um pontinho. Gremistas e jaconeiros estão, claro, de olho na situação do Santos no campeonato. João Lucas. Volta o Grêmio. Ei, Alisson. Eita, nós. Pediu desculpa ali o Alisson. Acontece. E apesar do jogo faltoso, às vezes sendo pressionado do Juventude, um campeonato que é muito complicado, alguns jogadores conseguem se destacar, né? O Kaique, por exemplo, quase foi contratado pelo Grêmio no ano passado. Está, inclusive, com contrato para terminar, né? Pode aí assinar pré-contrato com qualquer clube. E o Kaique é um dos líderes de desarme do campeonato. Ele está entre os 5 volantes que mais desarmam no campeonato e é o líder em bola longa do time do Juventude. Então, assim, por mais que o campeonato do Juventude seja um campeonato de dificuldade, alguns jogadores conseguem um respiro, né? O Kaique ali no meio é um deles. E faz mais um jogo que está sendo bem sobrecarregado ali, né? Bola toda hora está por ali, ele precisa dar um jeito. Tentou Rafael Bilu. Amuso vem para ajudar. Kahneman despacha. Meia hora de jogo. Lançamento para o Carlos Vinícius. Ganhou, cruzou para o Alisson. Pênalti! Do Alan Ruschel para cima do Alisson. Pênalti para o Grêmio.
E desde o começo do jogo que a gente está percebendo a dificuldade do Alan Ruschel com o Alisson. Já falamos sobre isso aqui. O Alisson vem para se antecipar. O Ruschel chega, o contato acontece. O árbitro aponta o pênalti. É um lance muito rápido, né? Mas o Alex Stefano marcou com convicção. Tem o toque embaixo, né? Realmente tem o toque embaixo ali, a gente falava desde o começo da partida aí que o Grêmio estava atacando muito pelo lado direito ali. O Alan Ruschel está sofrendo bastante ali. E ele acaba chegando um pouquinho atrasado e acaba pegando o pé do jogador do Grêmio. Ele chuta calcanhar, bola, tudo ao mesmo tempo, mas acaba pegando, que quem ganha o espaço primeiro é o Alisson, né? E aí acaba que o Alan chega um pouco atrasado, chuta o pé do jogador do Grêmio, arrasta até a bola junto, mas acho que não tem muito questionamento. Agora, o destaque da jogada, primeiro tem um escorregão do defensor do Juventude, é um azar, mas o domínio orientado já do Carlos Vinícius, né? Ele já domina trazendo para fora e aí já ganhando espaço para dar sequência à jogada, e aí vem o cruzamento. O pênalti para mim, ele não é, no ao vivo pareceu muito pênalti, e depois no replay não fica muita dúvida, né? Já são 15 faltas cometidas pelo Juventude, já chegou na média, né? É isso, o Juventude bateu a média no primeiro tempo daquilo que faz de falta no jogo inteiro no campeonato. É impressionante. E mesmo assim, mesmo fazendo muita falta, picotando muito o jogo, o volume do Grêmio é muito grande. Acho que ele vai no vai. Agora é impressionante, né? Como o jogo não anda. Como o jogo é pênalti brigado, confirmado. tá confirmado. O pênalti, o jogo é brigado e picotado. Pênalti confirmado pro Grêmio. O Arthur e o Jadson estavam se estranhando ali. O Rodrigo Santos tá tomando cartão amarelo. Juventude vai ficando já com o seu terceiro jogador amarelado. Esse é o telão da arena, né? Onde a galera vê ali os lances, né? Quando tem checagem de VAR, fica todo mundo de olho no telão. Mas olha a demora para bater o pênalti. Isso é suco de futebol brasileiro, né? Cara, e na boa, aí é o problema de comunicação também da arbitragem. Falar, gente, ele descreveu o lance pro VAR, ele descreveu o lance pros jogadores. Os jogadores que não têm a imagem ficam discutindo que o lance foi na bola. Ele tem a imagem e a descrição do VAR para falar, gente, não foi na bola. Não adianta o Alan dizer que foi na bola se a gente tá vendo pela imagem que ele pega primeiro no jogador do Grêmio. Então, cara, encerra o debate. Fala, irmão, não tem o que ver. Foi pênalti, tá confirmado, e um abraço. É muita resenha. A gente dá muita trela pro jogador. A gente dá muito espaço para ele falar. No pior dos mundos, só quem deveria estar falando com o árbitro aí era o capitão do time, né? Nós já estamos com 3 minutos e meio de jogo parado, só para você ter uma ideia. O pênalti foi aos 30 minutos e 40. Não dá, gente. Não dá para demorar 4 minutos para bater um pênalti, né? Não tem jogo que ande assim. Você quebra a dinâmica do jogo, você quebra o ritmo do jogo, você quebra o interesse de quem está vendo o jogo. É péssimo. O jeito que se conduz a arbitragem no Brasil. A arbitragem do Brasil ela é conduzida, ela conduz os jogos pensando no que é mais confortável para a arbitragem, não pensando no jogo. Carlos Vinícius bate, ele toma a curta distância. O Grêmio pode abrir o placar na arena. Carlos Vinícius, pé esquerdo. De volta ao futebol brasileiro, quase 8 anos na Europa, vários países diferentes, e faz o seu 4º gol pelo tricolor. O Jandrei acertou o canto. Jandrei quase chega, mas Carlos Vinícius abre o placar na arena. Um gol fundamental para manter o Grêmio na elite. Um gol importantíssimo nessa reta final de Brasileiro. 1 para o Grêmio, 0 para o Juventude. Pênalti finalmente cobrado depois de 4 minutos de espera para a cobrança. Mas o Grêmio está na frente. Formiga, Foman.
É um pênalti bem batido, né? O Jandrei até acerta o canto, pênalti cruzado, firme, mas sem muita chance pro Jandrei, né? Ele acaba batendo bem no canto. E esse lance até eu achei que o Volpi poderia ter ido lá e bater o pênalti, o Volpi até bate pênalti pelo Grêmio. A gente ia ver até um lance meio que inusitado, né? Jandrei e Volpi jogaram juntos no São Paulo, São Paulo. Poderia ter tido esse pênalti aí, mas o jogador do Grêmio ali bate o pênalti e faz um belo gol. Em Juventude, jogada individual, Bilu entrou na área, o árbitro está dizendo que não foi nada. E o Grêmio vai sair com o Amuso. Tem só o Carlos Vinícius mais à frente, o Amuso vai para o lance individual. Ele consegue o drible, ainda ele mantém o equilíbrio, perde depois da dividida, tá tudo valendo. E aí o Talhari vai pro chão e a falta do Dodi pra cima dele. E vai tomar cartão o Dodi, viu, Formiga? Ou é o Edenilson? Edenilson, né? E tome bolinho em cima da arbitragem, porque eles vão pedir agora uma revisão de VAR para dizer que foi pênalti. Ela é a minha impressão que o jogador, no ao vivo, tá? Que o jogador de Juventude salta antes, mas precisa ver o replay aí. Cobrança do Carlos Vinícius, muito firme, cobrança típica de canhoto. E é o quarto gol dele em 7 jogos, né? A chegada dele tem um impacto muito bom ali com a camisa 9 para cumprir esta função de 9 do time do Grêmio, né? Uma formação toda fora do Brasil, estava jogando na Inglaterra agora, um cara que usa muito bem o corpo, boa presença de área, explosão, boa finalização. E o Grêmio faz 1-0, um primeiro tempo muito bom do Grêmio, né? O gol estava muito desenhado ali, porque apesar das faltas, apesar de às vezes baixar a linha, o Juventude não consegue se proteger. Não por acaso é a pior defesa do campeonato, né? Olha o Marlon, lançou pro Amuso, ele vai chegar, Amuso, aí marcação embaixo, não deu pro Amuso, Edenilson, quase 38, Arthur, Grêmio na frente, Grêmio chegando a 39 pontos, vai se distanciando da zona de rebaixamento e tem falta pra cima do Carlos Vinícius. De novo, a falta foi do Marcos Paulo, que não tem amarelo, né? Agora é a gente olhar para o papel e ver quem não tem, né? Porque o Juventude já tem 3 amarelados. E a gente vê aí que a falta nem foi do Edenilson, ele toma depois, né? Porque o jogador do Juventude já no chão, ele dá um biquinho maroto ali, dá uma provocada, acaba tomando um amarelo de graça, né? Enquanto a gente revê o lance, ó. Era o próprio Edenilson na marcação do Rafael Bilu. O Bilu invadindo a área, o Edenilson e o Marlon, né? O Rafael Bilu acaba chegando no meio dos dois. Ele salta antes para tentar se proteger e tenta passar no meio dos dois, né? Acho bem delicado de marcar, e aí acho que tem que respeitar a marcação de campo. Marlon para cobrança, chance do segundo pro Grêmio, lá vem ele de pé esquerdo, Jandrei, 2 tempos. Quando chegou no gol, a bola já não chegou com tanta força. E olha a ligação direta lá, vem Juventude, o Rafael Bilu, só que ele tá completamente sozinho, né? Agora que a galera tá chegando. Rafael Bilu, lateral pro Grêmio, tá dando o árbitro, vibra o torcedor na arena. E a gente viu há pouco ali, né? A gente até comentava, eu e o Fono aqui, então, enquanto a gente vê o Grêmio dando um saltinho na tabela ali, subindo para a 11ª colocação. Cara, o Arthur joga outro jogo, né? Dificilmente ele perde a posse de bola, tem um mapeamento de campo, ele melhora a saída de bola do Grêmio, ele dá a opção de passe, aquele passezinho curto, associativo ali no meio, entre linhas. Ele vai te dar pouca estatística, o Arthur. Ele vai fazer pouco gol, ele vai te dar pouca assistência direta, mas o jogo do Grêmio vai ser construído, vai ser muito mais consciente. É um outro cara que, quando saiu do Brasil, o Arthur saiu daqui como o exemplo de volante que a gente estava começando a produzir, que deveria ser o padrão. Acabou que ele não virou como se imaginava, né, Foma, na Europa, mas é um cara muito especial e quando voltou pro Grêmio, já voltou como o melhor jogador do time. E a bola cola no pé dele, né? Ele, como você falou, mano, ele joga outro tipo de futebol, né, cara? É bonito, é gostoso de se ver o Arthur com a bola no pé, criando as jogadas pro Grêmio. Passamos dos 40. Rebate a defesa do Juventude. Tem lateral para o Grêmio. E aí o Nenê, o mais experiente, né, desse elenco do Juventude, está ali indo para o aquecimento com os companheiros.
44 anos de idade o Nenê. E ainda mostrando futebol. Jadson. Aí o Igor Formiga. Recuando, Rodrigo Sam. Carlos Vinícius vai ali para o combate inicial. Recuo para o Jandrei. Juventude vai sofrendo sua 18ª derrota no campeonato. Situação altamente dramática do Ju. E o Alisson vem para cima do Alan Ruschel de novo. Alisson trouxe para dentro, carregou, bateu em cima do Jandrei. E o Amuso e o Edenilson estavam esperando o passe e ficaram pedindo. Aí o Juventude tenta responder. João Lucas na antecipação ganhou. E já esticou, o Edenilson corre. Chega a marcação primeiro do Marcos. Mais gol saindo, hein? Jogo lá no Rio de Janeiro. Os alvinegros estão animados, hein? Botafogo passou à frente de novo. Segundo gol do Correa. Ele fez um gol com 22 segundos e agora faz o segundo. Botafogo vai vencendo o Santos por 2-1. No intervalo a gente vai mostrar para você, claro, os gols desse duelo alvinegro. Enquanto isso o Arthur está caído no gramado. Chegou por cima o jogador do Juventude. Brasileirão é na GTV. A Caixa e o governo do Brasil apoiam o esporte brasileiro da base ao topo. É apoio que vira torcida, vira oportunidade, vira transformação. O apoio da Caixa vira o jogo. E quem pegou foi o Jadson, que já tem cartão amarelo. É ele quem chega por cima. E o Edenilson tá recebendo ali uma espécie de massagem ali na lombar, né? Pode ter dado uma travada na lombar, meu amigo. Você já passou por isso? Ave Maria, diversas vezes, viu? Aí ali, meu amigo, só a massagem bem feita, um relaxante muscular, viu? E o pior que vai só, quando tem contração ali do músculo, só vai piorando. É só ladeira abaixo. Fala, Foman. E o Jadson tem que abrir o olho, né? O Jadson tem cartão amarelo, né? E tá fazendo umas faltas muito perigosas aí. Juventude vai se colocando numa situação de muito risco de perder um jogador por expulsão. São muitas faltas, amarelos. E o Carpini segue ali falando com o quarto árbitro, que é o Arthur Rabelo do Espírito Santo. A arbitragem ela é toda de fora e até o quarto árbitro, né? Nem o quarto árbitro é da Federação Gaúcha. 44. Bom primeiro tempo aí do Alisson, mas essa última bola aí, beleza. Ele deu uma pedrada ali no Jandrei, mas era passe para diagonalzinha. Ali tinha dois entrando em condições melhores que ele para finalizar. Mas está com confiança, voltando agora, é compreensível. Se o jogo tivesse 0-0, esse lance ia ser bem cobrado pelo torcedor. Mas como está 1-0, sai na urina. Veja aí que o Juventude só tem uma finalização no jogo contra 7 do Grêmio. E dessas 7, 3 foram no alvo. Kaique. Esse acréscimo tem que ser generoso, né? Só para bater o pênalti demorou 4 minutos. Vamos ver, plaquinha sobe já já. Alan Ruschel. Voltou. Aí o toque do Marcos Paulo para o Jadson. O Ju tenta chegar no ataque. Rodrigo Santos, 6 minutos. Por aí. Então vamos até 51. Jadson. Aí o Bilu recebe. O passe foi do Igor Formiga. Recuo para o Jadson. Juventude tenta entrar na área do Grêmio. Kaique rolou. Veio o zagueiro Marcos Paulo. Vai bater de fora. Chegou na área para o Talhari. Foi para o chão. Manda seguir o árbitro. E tira a defesa do Grêmio. O Gabriel Talhari já levantou. O Grêmio vem. Alisson. E aí o Rodrigo Santos tomou a frente da jogada e tomou a falta. E vai lá reclamar. O Rodrigo Santos já, depois que caiu, já falou: foi pênalti. Nesse lance aí do Kahneman com o Talhari.
Pra vocês, alguma coisa aí? Nada. Se preocupou muito mais em cavar o pênalti que seguir a jogada, né? Eu tô com fome também, né? O Kahneman até corre um risco danado. Ele primeiro fura a bola ali. Na sequência é um contato normal, né? E aí vem, na hora que encosta, ele já percebe e desaba. O juiz assumiu um critério muito claro aí no jogo. E não tá dando esse tipo de encostão aí. E o Igor Formiga saiu com bola e tudo lá, hein? Tá difícil a vida do Ju, hein? Vamos até 51 minutos nesse primeiro tempo. Daqui a pouquinho no intervalo você vai ver os gols de Botafogo e Santos. Já saíram 3 gols lá no Newton Santos. Inclusive o gol mais rápido do Brasileirão, você vai ver. Alan Ruschel. Aí o Kaique voltando, chamando Marcos Paulo. Jadson. Juventude vice-lanterna nesse momento. Olha o lançamento para o Talhari. Matada foi bonita. Vai voltar. Talhari já levantou, rolou. Aí o Bilu tá bem marcado por 2. Teve que soltar o Jadson. Aí pro Igor Formiga. Será que ele vai chegar? Chega no limite. Faz o cruzamento. Desviou. Subiu o Kahneman. Amuso. E agora o Grêmio vai tentar o contra-ataque. O Amuso puxado. Ó, quarto amarelado é o Bilu. Então agora, Talhari, Jadson, Rodrigo San e Rafael Bilu. Na toada que tá, dificilmente o Juventude termina com 11 jogadores, né? E aí, na hora de tomar decisões de substituição, o Carpini vai ter que pesar isso. Ele tá com quase meio time amarelado. E a falta para cima do Alisson. Sobre o pênalti pro Grêmio, consultamos o PC Oliveira. Na opinião do PC, pênalti bem marcado do Alan Ruschel para cima do Alisson. E também consultamos o PC sobre aquela chegada do Jadson por cima no Arthur. O Jadson já amarelado. Na opinião do PC, lance para segundo cartão amarelo. O Jadson deveria ter sido expulso. E agora o Alan Ruschel é o quinto amarelado do Juventude. Não tem como, né, gente? Situação do Juventude de altíssimo risco no jogo. E ele tenta recolher o pé ali, mas chega no pisão, né? O cartão amarelo muito bem aplicado. Não tem muito o que fazer. Ele inclusive dá o ok ali e fala, né? É isso, né? Ele não teve muito o que fazer, não. Ele acaba dando o carrinho, colhendo o pé aí, mas viu que fez cagada, né? E vamos de jogo parado de novo, né? 20 faltas cometidas pelo Juventude. É quase uma falta a cada 2 minutos. 20-7 nas faltas cometidas. E o Grêmio tem falta para bater, 49. Já autorizou ali o Alex Stefano, só que o Grêmio não tem pressa, né? Dodi. Grêmio chegando a 39. Tem gente que trabalha ali com 43, 45, aquela faixa ali que seria a faixa de corte, a faixa de salvação. Grêmio se aproxima dela. Rafael Bilu tirou 2. Rebote. Kaique ameaçou, tentou passe. Kaique insistiu, tá tudo valendo. O torcedor do Grêmio queria um toque. O lance segue. Marcos Paulo faz essa abertura pro Alan Ruschel. Vem cruzamento pro Ju. Volpe tirou de soco, mas já tem falta pra cima do goleiro tricolor. E vamos de jogo parado de novo. 21ª falta do Juventude. Falta do Gabriel Talhari. E contando. Incrível, cara, assim, é muita coisa. Mas mesmo assim é curioso que, apesar do jogo picotado, faltoso do Juventude, o primeiro tempo pareceu um jogo mais fluido, porque o Grêmio fez um primeiro tempo muito bom, né? E muito objetivo. O Grêmio não ficou muito murrinhando posse de bola, né? Toda posse do Grêmio era olhando para frente, era tentando chegar rápido ao ataque. Então isso deu ao primeiro tempo um ritmo talvez melhor do que o que de fato foi. Porque era uma falta a cada 40 segundos, mais ou menos, ou um pouco mais. O Edenilson parece ainda estar sentindo um incômodo ali na lombar, hein?
Enquanto a gente está revendo o choque do Talhari, a falta em cima do Volpi, ele realmente acaba pegando o goleiro do Grêmio. E já vamos batendo os 51 minutos, que foi o tempo que o árbitro prometeu. Vamos ver se ele vai dar pelo menos mais um, né? O jogo ficou parado também nos acréscimos. Cobrança do Volpi, deu mais um, subiu a plaquinha com mais um. Então vamos até 52. Tentou por aqui o Peixoto, chutou em cima do Carlos Vinícius. O lateral é pro Ju. Vai terminar o primeiro tempo na arena. Tá dando o Grêmio. E tem jogador caído. Mais uma vez o jogo para. Era o Dodi dividido com o Alan Ruschel. E aí eles se encontram, né? É feio, viu, o choque, hein? Mais um lance perigosíssimo do Alan, né? Que tá amarelado. Acabou de tomar amarelo, né? Realmente tá amarelado. É, o Dodi sentindo bastante. Lembrando que o VAR não pode chamar para uma aplicação de segundo amarelo. Ele só pode chamar se ele entender que o lance do Ruschel seria para vermelho direto. Bom, médicos do Grêmio ali prestando atendimento. Vamos ver a real situação do Dodi. E o Ruschel escapou, hein? De repente tomar o segundo amarelo. Já levanta aí o Dodi. 52. De um longo primeiro tempo. E aí o Dodi tem que sair do campo e receber autorização para voltar. O Grêmio vai ficar com 10 por alguns segundos. Kaique, pode ser o último ataque do primeiro tempo para o Ju. Encerrou. Com 53, né? Quase 53. Fim de primeiro tempo na arena. Torcedor do Grêmio aplaude. O time do Mano vai vencendo por 1-0. Gol de pênalti do Carlos Vinícius. Vai chegando a 39 pontos. Vai se distanciando da zona de rebaixamento. Vai dando um passo muito importante para a permanência. Vai aumentando a agonia jaconeira nesse domingo de céu nublado na capital gaúcha. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rápido. Na volta tem gols do Brasileirão. Você vai ver os 3 gols de Botafogo e Santos. Primeiro tempo tá quente lá no Rio. Segura aí que a gente já volta. É Brasileirão na GETV. Bom, o Grêmio já voltou para o segundo tempo na arena. E aí a pequena torcedora vai para casa feliz, né? Com a camisa ali do Nenê. Legal que ninguém encheu o saco dela para... Claro. É porque sempre tem os trouxa, né? Os imbecis, né? Mas que bom que não foi o caso. Autoriza o árbitro. Saída do Grêmio. Segundo tempo rolando na arena. O gol foi do Carlos Vinícius de pênalti. O Grêmio vai ganhando o duelo contra o Juventude, o duelo gaúcho. O último encontro entre eles no ano de 2025. O Grêmio vai fugindo das proximidades ali do Z4 e vai afundando o Juventude lá dentro. E você conferindo na GETV esse domingo de Campeonato Brasileiro. Olha o zagueirão Marcos Paulo se mandando, ó. O Grêmio recupera já a informação da Jordana. Pode ser agora, Jô. Ó, o Jadson saiu com a camisa 16 no Juventude para a entrada do 11 Giovani. Pelo menos um dos 5 amarelados o Campiri tirou. Talvez aquele que tenha ficado mais perto da expulsão, né? Quando ele chega por cima naquele lance com o Arthur. Então o Giovani, número 11, vem para o jogo. Primeira mexida do Carpini. Ruschel cobrou lateral. Tá aí o Giovani. Alan Ruschel. O Ruschel cochilou nessa aí, hein? Esperou demais e a bola acabou saindo. Em tese você solta um pouco mais o time, né? O Giovani pode jogar na meia pelo lado esquerdo, pode jogar de ponta. É um jogador um pouco mais agressivo. Agressivo com bola, né? Até porque ele substitui um amarelado, né? É, exatamente. E a agressividade é uma coisa que não tá faltando.
Às vezes até um pouquinho exagerado. Vem Arthur. Tomou a pegada. Amuso. Que bolão pro Carlos Vinícius! Artilheiro da tarde, Carlos Vinícius. Que bola do Amuso, hein? Precisa. O Carlos Vinícius ganha do Marcos Paulo, toca na saída do Jandrei. Comecinho do segundo tempo, primeiro ataque tricolor do segundo tempo. Vibra o torcedor na arena. 2 para o Grêmio, 0 para o Juventude. Foman, Formiga. Está se criando uma relação muito legal do Carlos Vinícius com o torcedor do Grêmio, né? Identificação muito imediata, porque o resultado está aí. 5 gols em 7 jogos, um tanque, atacante de ótima finalização, presença de área, escondeu bem a bola ali para proteger a finalização no canto do goleiro. Agora, tudo começa com o Arthur escancarando a jogada, né? Difícil de ser marcado, entrega a bola pro Amuso e o Amuso dá uma assistência ali, uma diagonal fantástica para o segundo gol do Grêmio. Estão querendo uma checagem ali para um possível toque de mão, mas na visão do ao vivo o gol é legal e tá confirmado. É gol legal. Um baita passe do Amuso ali, entre linhas ali, quebrando. E o jogador do Grêmio fazendo um excelente gol, onde o Jandrei nada pôde fazer nesse lance. Grêmio 2-0 aí, podendo abrir mais o placar aí. O gol está confirmado, apesar de todo o protesto ali do Gilberto. 2-0 Grêmio. Gilberto continua indignado, hein? Vai xingando, esbravejando. E o Juventude vai dar a saída. 2-0 para o Grêmio. Grêmio vai ganhando as 2 do Juventude nesse Brasileirão, hein? Ganhou 2-0 do Jacone no primeiro turno. Vai repetindo o placar hoje na arena. Kaique tá tomando pressão. Volta no Rodrigo Sam. Aí o Igor Formiga. Amuso tá em cima. Chega a pressão também do Marlon. O Juventude escapou. Igor Formiga. Desce o time jaconeiro, esse passe nas costas do Kahneman. Gilberto tenta levantar do outro lado, não chega em ninguém. Bilu também tentou. Aí essa bola é do Grêmio com o Amuso. Já botou velocidade, o Marlon vai disparando. Tem o Carlos Vinícius lá por dentro. A bola é pra ele, vai passar por ele. Vai chegar no Alisson. Peixoto cercando. E o Alisson ganha o escanteio. Diga, Jordana. Rapidamente um detalhe, né, sobre a comemoração, gol muito celebrado por aqui. O Amuso chegou para ele, né, e mostrou, né, olha, o passe, né, comemorando bastante o passe. O Carlos abraçou bastante o Amuso, agradecendo a assistência, porque realmente foi um passe em diagonal preciso para pegar a defesa do Juventude desorganizada e a finalização do centroavante. E condição legal. O Rodrigo Sam dava condição, a gente acabou de rever. Escanteio pro Grêmio. E o Carlos Vinícius regendo a torcida na imagem muito legal. Edenilson no levantamento. João Lucas subiu. Tiro de meta pro Ju. E com isso já são 55 gols sofridos pelo Juventude em 30 jogos. Juventude caminhando para uma média de 2 gols sofridos por jogo. E o Carlos Vinícius já entra ali na turma dos artilheiros do Grêmio na temporada, né? O Brat White, que tá fora, sobra com 15 gols. O Arezzo tem 6, aí vem a turma com 5. Aravena, Edenilson e ele agora, Carlos Vinícius. Só que com a diferença que essa galera tem muito mais jogos, né? O Carlos Vinícius tem 7 jogos e somando o jogo de hoje, pouco mais de 400 minutos. A média é excelente, faz gol e vai tomar um cartãozinho agora, né? Pra dizer que não fez, né? Segundo o jogador do Grêmio, amarelado, não estava pendurado o Carlos Vinícius. A falta para cima do Rodrigo Sam. Vai dando like na live aí, vai curtindo com a gente. O Brasileirão na GTV.
Se inscreve no canal da GETV. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, tem Seleção. E tem Carlos Vinícius puxando sozinho, encarando a defesa do Juventude inteira. E sozinho, aí é coisa de super-herói, né? Perdeu. Bilu fugiu ali do contato, tentou essa bola para o Talhari. Tirou Noriega. Kahneman abre, Amuso recebe. E essa bola um pouquinho na fogueira para o Arthur, mas ganhou o lateral. O último toque do Igor Formiga. Estamos na rodada 30. A gente está revendo o momento em que o Carlos Vinícius tomou o amarelinho dele. Rodada 30 do Brasileirão. Amuso. Falta. O Kaique vai lá e ajuda o Amuso a se levantar, mas os dois estão meio que discutindo, né? Ajudou, mas o clima não está ameno, não. Debate ao Arthur. 2 gols do Carlos Vinícius, dando a vitória ao tricolor. 1 em cada tempo. Noriega. Noriega vai lançar. Que tapa do Marlon. Amuso limpou, foi travado, voltou para ele, rolou no meio, passou pelo Edenilson. Carlos Vinícius chuta para o alto. Quase o terceiro dele, um hat-trick para o Carlos Vinícius, hein? O Amuso brigou. O Carlos Vinícius pegou muito embaixo, ela subiu, você vai ver na microcâmera aí, ó. Buscou o ângulo, mas realmente subiu pra caramba. E fica ali dando os tapas na própria testa, né? Se lamentando o Carlos Vinícius. O artilheiro da tarde. Olha essa bola para o Gabriel Talhari. É a vez do Juventude. Tem falta do Noriega para cima do Talhari. Ruschel batendo rápido. Vem Juventude. Bate do Dodi, insiste Giovani. Rebate Noriega. Kaique. Rolou aqui para o Igor Formiga no meio de 2. Ele vai tentando levar. Aí o Rafael Bilu pediu aproximação, entregou para o Kaique. Desesperadora a situação do Juventude. Vice-lanterna do campeonato. Juventude que voltou para a Série A em 2023. Aliás, é a 20ª participação do Juventude na Série A. Juventude subiu em 94 e ficou um tempão na elite. Ficou até 2007. E aí depois retornou em 21, caiu em 22, retornou em 23. E vai tendo um ano difícil em 2025 pela permanência. Ruschel, Giovani. Vai encarar o João Lucas. Ainda Giovani. Cruzamento fechado. Talhari desviou. Passa à esquerda, Gabriel Talhari. Cruzamento fechadinho do Giovani. O Talhari se desmarcou e subiu livre, hein? O Volpe já tinha ido, hein? Rapaz, e que jogada do Juventude, hein? O Grêmio deu uma abafada um pouco na pressão e o Juventude veio e fez um ótimo lance aí nessa cabeçada do Juventude. Talhari. A reclamação do Gilberto do início da jogada do gol do Juventude, do segundo gol do Grêmio, perdão, era de um toque no braço do Arthur, que a gente estava vendo agora. A bola de fato bate, mas é completamente acidental. Isso não está mais na recomendação. Igor Formiga levou para a linha de fundo, ajeitou para o Rafael Bilu. Lá vem Juventude, Kahneman tirou. Aí o rebote do Peixoto. Ruschel, agora o Juventude tem que se mandar, não tem jeito, né? Giovani colocou, Volpe! Pontinha dos dedos, grande defesa do goleiro do Grêmio. Giovani acabou de cruzar aquela bola na cabeça do Talhari. Quase fez um golaço, agora ele que entrou para o segundo tempo. Que baita chapada do Giovani, que baita defesa do Volpe, mão trocada, inteiro na bola, colocando essa bola para escanteio. Foram 2 finalizações do Juventude agora em 1 minuto. Mais do que no primeiro tempo inteiro, quando finalizou uma vez só.
Igor Formiga, escanteio. Tira Marlon. Jorge, só para matar a história do pênalti depois do ataque, né? Porque leva um tempinho para explicar. Hein? Igor Formiga vai desenhar pra galera. Vou tentar, mas às vezes precisa, né? Às vezes nem desenhando resolve. É verdade. Kaique. Vem o zagueiro Marcos Paulo. Vem o Juventude que agora desce com todo mundo. Já chegou em 2 jogadas de perigo. Alan Ruschel, belo lance. Gilberto saindo da área. Tentou passe pro Giovani, não encontrou. Aí é a vez do Grêmio com o Alisson. O Alisson tá ganhando, tá escapando. Velocidade pura. Lá vem Alisson, vai percorrendo praticamente o campo inteiro. Edenilson preparou, Amuso. Vai por cima o chute do Amuso, tiro de meta Juventude. Muito bem construído o ataque, né? O Edenilson dá a opção ali pelo lado direito, depois faz o passe na meia-lua para a chegada do Amuso na batida, né? Lindo contra-ataque do Grêmio, tudo muito rápido. E só para matar, no início, lá atrás, quando teve mudança da regra da mão, qualquer toque na fase ofensiva anularia o gol. Mas de 2021 para cá, isso mudou. Hoje é só se o toque de mão, involuntário ou não, for do cara que faz o gol logo na sequência. Esse toque, que é totalmente involuntário do Arthur, é no início da jogada, tem uma construção toda pela frente, o gol sai pelo terceiro jogador envolvido, então isso não cabe a anulação desse gol com esse toque que é involuntário. Óbvio que se fosse um toque proposital, o gol seria anulado, mas o gol não deve ser anulado porque o toque foi involuntário na origem da jogada, é na fase ofensiva, mas não é de quem faz o gol imediatamente. Aí o pessoal vai falar, mas anularam o gol do Edenilson lá na Vila Belmiro. Erradamente. Inclusive, a recomendação hoje da FIFA não é essa. Na CBF tem dado a recomendação para anular aquele tipo de gol, mas é uma recomendação que vai além da regra, né? O Marcos Paulo é o 6º amarelado do Juventude. Também está fora do jogo contra o Palmeiras. Falta pro Grêmio. O Kahneman já foi lá para a entrada da área. O Marlon vai bater fechado. Fica só Giovani na barreira. Quase 15 do segundo tempo. O Marlon levantou. Subiu o Rodrigo San. Vai dar rebote. Alisson. Muita força no chute. E é tiro de meta para o Juventude. Terça-feira tem seleção brasileira feminina aqui na GTV. O segundo amistoso nessa data FIFA. Brasil com moral. Ganhou da Inglaterra ontem em Manchester. Terça-feira, Brasil e Itália, direto de Parma, 12h15 na GTV. E agora o Alisson vai tomar um cartãozinho amarelo. São 9 cartões amarelos no jogo até agora, hein? 6 do Juventude, 3 para o Grêmio. Amarelinho aí para o Alisson. Chegou. Atrasado, bem atrasado, só nas pernas do Alan Ruschel. E aí, confirmando a conta que a gente acabou de fazer, né? Dos 9 amarelos no jogo. O Volpe orienta ali todo mundo, são 15 do segundo tempo. Domingo de Brasileirão, domingo do jeito que a gente ama na GTV. Hoje com duelo gaúcho, tá dando tricolor. Fica só o Dodi ali na barreira. Olha esse levantamento com veneno. Subiu o Bilu. Volpe. Pra garantir, né? Mandar pra escanteio, porque a bola tava caindo ali na direção do gol. Cabeçada do Rafael Bilu. Ela ganha aquela altura e vai descaindo, descaindo. O goleiro tem que estar atento. Bola simples, mas bola bem complicada. Se ela bate na trave e volta aí... Esquece, né? Tormento, já dá confusão ali dentro. Já dá confusão. Pesadelo pro goleiro. Foman sabe bem. E o Bilu ficou sentindo, acho que cãibra, hein? Foi ele quem subiu para cabecear e desabou ali. Juventude ainda não pode bater o escanteio, né? O Bilu tá um pedaço do corpo dentro do campo, um pedaço fora. E a pranchetinha do professor, ó. Pranchetinha do Mano. Provavelmente pensando em alguma troca já. O Mano ainda não mexeu. O Grêmio não trocou no intervalo. Pelo que ele está mexendo ali, é momento sem bola, né? Está mexendo ali no sistema defensivo, entendendo que o Giovani está bagunçando ali do lado esquerdo. Escanteio, primeira trave. Marlon subiu.
Aí o Grêmio vai tentar sair rápido com o Edenilson. Pode dar contra-ataque. Edenilson fugindo do Giovani. Velocidade pura pro Grêmio. Edenilson vai chegar, vai pro chão. Falta e amarelo pro Giovani, o 7º. Falta pro Grêmio e amarelo pro Giovani. Aí não tinha muito o que fazer, né? Ataque promissor, empurrãozinho ali, tira o eixo do Edenilson, já era. Amarelo muito bem aplicado. Aí a fé da torcedora gremista. Tem bola parada aí pro Grêmio. Não estava pendurado o Giovani. O Kahneman já chegou lá dentro da área. O Arthur está ali posicionado. O Alisson fica próximo. Noriega também subiu. São os zagueiros do Grêmio subindo. Quase 18 minutos. O Jandrei botou ali o Bilu e o Giovani na barreira. O Edenilson foi lá, falou alguma coisa para o Marlon. O Alisson saiu da cobrança. O Marlon e o Arthur vão se entendendo. São os detalhes antes da cobrança da falta. Expectativa da torcida tricolor. São dois na barreira. Quem vem? Marlon. Ela encobre o gol do Jandrei. Vai por cima a batida do Marlon. Jogadinha ensaiada, né? Dele com o Arthur. Próxima quarta-feira, Libertadores, semifinal na GTV, Racing e Flamengo. A decisão na Argentina. 7h30 da noite, 2 horas de pré-jogo. Flamengo joga pelo empate. Olha o cruzamento do Igor Formiga. Noriega afasta. Brigou Bilu. Rafael Bilu estava ali recebendo aquele atendimento. Parecia cãibra, mas segue no jogo. Peixoto. Marcos Paulo para o Giovani. Ataca de novo o Juventude. Giovani encarou o Edenilson. Aí vem Alan Ruschel para Giovani. Marcado pelo João Lucas. Boa ultrapassagem. O Alan Ruschel chegou no limite do campo. Arthur vai ficar com ela. Aí o João Lucas tenta sair curtinho pro Edenilson. Edenilson ganhou. Arthur dispara. Contra-ataque pro Grêmio. Bola pro Amuso. O Carlos Vinícius está impedido. Lançamento pro Carlos Vinícius. Impedido. Tem que narrar a jogada, mas tá claramente à frente, né? E aí, como não deu em nada ali, né? O árbitro agora para o jogo. O Carlos Vinícius ficou no chão. Dá agonia, né? Quando você tá vendo que o camarada tá quilômetros à frente e o cara do passe não segura, né? O Amuso acaba meio que instintivamente dando passe, mas mata a jogada. E aí, por mais que tenham as indicações, não marcar impedimentos tão claros e evidentes, só joga o estádio contra a arbitragem. E às vezes deixa a jogada seguir e aí acaba acontecendo um choque que poderia ser tranquilamente evitado. Tô contigo nessa. Que foi o caso desse lance ali, né? Ele acaba até se chocando com o Jandrei ali, poderia ter tido algum tipo de lesão, enfim. Não pode ser evitado esse lance. O Gilberto tá indo embora, né, Jô? Isso, e saiu bem irritado, viu? Saiu um pouco irritado. Jogadores do Juventude, assim, então a gente percebe que tem um nervosismo bem grande, assim, por parte deles. A comissão técnica tá conversando, mas, ó, rapidamente, substituições, ó. Saiu o 99, Rafael Bilu para a entrada do 97, Enio. Saiu também o 9, Gilberto, para a entrada do 90, Escatolin. E saiu também o 95, o Kaique, para a entrada do 55, o Hudson. Eles conversaram bastante com o Thiago Carpini, ouviram bastante as instruções da comissão técnica aqui antes de entrar, viu? Muito bem. Então, confirmando aí as 3 mexidas. Kahneman. A numeração do Juventude é bem variada, né? Tem 55, 90, 97. São os tempos atuais do futebol. 1-11 é muito raro de ver. Tem Juventude, tá aí o Enio, um dos que entraram agora. Foram 3 trocas agora, de uma vez só do Carpini. Tentou na entrada da área o Tagliari, ficou sem ela. Aí é a vez do Grêmio. Contra-ataque, Alisson, ainda com fôlego para partir para cima. Alisson, Carlos Vinícius! Gol!
hat-trick! Carlos Vinícius, o terceiro dele. Ele tinha 3 gols com a camisa do Grêmio. Só hoje ele marcou mais 3. Bola do Alisson. Outro destaque do jogo, muito decisivo hoje o Alisson. E a tranquilidade do Carlos Vinícius, né? Para dominar, bater no cantinho, o mano vibrando. E o Grêmio encaminhando uma vitória fundamental. 3 pro Grêmio, 0 pro Juventude. Não tem jeito, a tarde é dele, né? Foman, Formiga. Com certeza, a tarde é dele, 3 gols. Hoje pede música, hein? Hoje pede música. É verdade, vai ter música no Fantástico. Juventude tentando atacar o Grêmio, pegando o Grêmio no contra-ataque, pegando bem a defesa do Juventude bagunçada. Os 3 jogadores ali de frente do Grêmio muito bem, a Muzu, o Carlos Vinícius também, o Alisson estão indo muito bem no jogo e 3 belos gols do Carlos Vinícius. O Juventude foi pro all-in ali, né? Fez substituições para tentar e subiu marcação, vai dando campo. Já tinha dado campo no primeiro tempo pro Grêmio, fazer transição rápida. Os contra-ataques do Grêmio muito bem encaixados. E o Alisson muito bem no jogo, né? Ele em alguns momentos demora um pouco para dar o passe, mas aqui ele atrai a jogada inteira e acaba surpreendendo com o passe de direita, né? O que dá uma acelerada na jogada, pega o Carlos Vinícius praticamente sozinho, dominou, bate cruzado. Terceiro gol dele, 6 gols em 7 jogos. E já é vice-artilheiro do time na temporada, né? Só tá atrás do Bright White. Chegou um dia desse, o Grêmio estava meio órfão ali de um camisa 9. E o Carlos Vinícius vai entregando isso para esse torcedor. Eficiência, né? Vai entregando batalha, briga, presença diária. Você pode questionar se ele é o supra-sumo da técnica ou não, mas não é isso que o torcedor do Grêmio está buscando nesse momento. Ele está buscando o cara que transforme chance em gol e o Carlos Vinícius está fazendo isso nesses 7 jogos que ele tem com a camisa do Grêmio. É uma média excepcional, né? E já o mano vai mexer. Aí o Enio. 24 minutos, festa tricolor na arena. E a agonia do Juventude que só aumenta. Ó, a devolução do Edenilson pro Amuso. O Grêmio não diminui o ritmo, não. Carlos Vinícius, será que vai ter mais um? Opa! O Marcos Paulo vai pra rua. Segundo amarelo, está expulso o zagueiro do Juventude. Ele mostrou o amarelo pro Marcos Paulo. Eu tinha na minha anotação, não, é cartão vermelho, ele já tem amarelo, que o árbitro vai conferir agora, mas ele já tem. E não tem nem do que reclamar desse cartão amarelo aí, né? Ele agarra, faz a falta. Já tem, vermelho, é isso aí. O que me espanta é a reclamação, você que jogou bola. O que passa na cabeça do cara dentro do campo de questionar esse segundo amarelo? Para mim é muito mais o descontrole emocional, né? Nessa altura do jogo, né? Ele não tem nem que discutir, amarelo, segundo amarelo, expulso. A minha questão é se esse lance não atenderia, se bem que o resultado final é o mesmo, né? Ele tá fora do jogo. Mas se esse lance não atenderia, esse é o primeiro amarelo que ele levou numa falta em cima do Alisson, agora no segundo tempo, há poucos minutos, e agora o segundo amarelo. A minha dúvida é se nesse momento, os 4 Ds de domínio, direção, distância, defensores, eles são contemplados por um vermelho direto, porque ele não mostrou vermelho direto. Me lembrou muito o lance da expulsão da Angelina ontem no jogo da seleção feminina que a gente mostrou aqui e que resultou em vermelho direto. Eu acho que como era uma diagonal ali, a bola meio que a direção do passe era para saindo da área, eu acho que dá a entender que poderia ser um segundo amarelo. Eu também não marcaria não daria o vermelho direto. O que, no final das contas, pouco importa aí, porque o cara ia ser expulso de qualquer jeito, né? Agora o Grêmio tem um a mais e é festa na arena. E o Luan Freitas entra para tentar arrumar um pouquinho a defesa, né? Acabou de perder um zagueiro expulso, o Carpini. E tem falta pro Grêmio. Rapidamente, ele tá voltando de lesão. Lucas Freitas volta de lesão. Retorno importante, informação aí da Jordana. E essa falta é muito perigosa, né? É muito perto da entrada da área. Amuso e Marlon estão ali prontos. O Pavão vai entrar. E o Enio, que veio para o jogo agora há pouco, fica agachado ali atrás da barreira. Pode ser o 4º gol. Será que tem goleada? No último duelo do ano entre Grêmio e Juventude. São 4 da barreira, mais um agachado.
Amuso e Marlon. 27 minutos. Quando o senhor quiser, viu, juizão? Sem pressa, viu? Pode ser o quarto gol na Arena. Cobrança autorizada. Quem vem? Amuso em cima do Jandrei. Ficou fácil para o goleiro do Juventude. Bom demais ter você com a gente na GETV. Hoje o nosso primeiro clássico gaúcho. É Grêmio e Juventude por aqui. E o segundo jogo do Grêmio que a gente mostra. O Grêmio está invicto aqui na GETV, né? Mostramos o empate do Grêmio contra o Santos na Vila Belmiro. E hoje essa grande vitória dentro da Arena. E jogando bem os dois jogos, viu? Não ganhou do Santos lá na Vila, mas fez um jogo bom, um jogo competitivo. Um primeiro tempo com uma estratégia muito bem feita. E hoje aqui tudo funcionou. Por mais que o Juventude tenha picotado o jogo, feito muitas faltas, o Grêmio conseguiu jogar, conseguiu abrir campo, ter velocidade, ter transição, 1 contra 1, encaixou contra-ataques. Óbvio que o destaque vai para o Carlos Vinícius, mas muita gente jogou bem. O Amuso fez um jogo muito bom, o Alisson fez um jogo muito bom, o Marlon se apresentou muito bem, o Arthur muda completamente a dinâmica do meio-campo do time do Grêmio, a ponto que o torcedor está gritando olé. Tem gol do Rio de Janeiro. Olha o Igor Formiga tirando de cabeça. Botafogo e Santos vão se enfrentando lá no Milton. E o Santos acaba de empatar de novo. O Santos foi buscar o empate pela segunda vez. Barreal de pênalti. 2-2. E agora vem um combo de mexidas no Grêmio. Vem Pavon, vem Cristaldo e vem André. Tá saindo o Edenilson. O Carlos Vinícius, muito celebrado. Camisa 95 e tá saindo também com a 47. O Alisson. Três caras. Várias entradas do Pavon. Entra o Pavon com a 10. Aliás, com a 7. O Cristaldo com a 10. E o André Henrique com a 77. Três caras muito importantes do jogo. O Edenilson, o Alisson e o Carlos Vinícius. Merecedores dos aplausos, né? Totalmente, assim, o Edenilson também gerando e preenchendo muito espaço no meio campo, e Alisson e Carlos Vinícius sendo muito decisivos, né? O Mano faz substituições para manter a pegada, porque assim, cabe mais, tá? E nessa pegada também um jogo para dar mais confiança ao elenco do Grêmio, né? Para dar mais confiança aos jogadores que acabam entrando, porque o jogo está 3-0 e cabe mais, como você falou. André Henrique. Teve desvio? Teve desvio. Escanteio. Ô, Jordana. Não, rapidamente, o Pavon estava na disputa da vaga, né, com o Alisson durante a semana, muito se falava isso. Contra o São Paulo ele entrou e isso pesava para uma possível escalação, mas hoje ele sai do banco de reservas e a torcida gostou bastante também dessa modificação. Escanteio cobrado, bola passou, Amuso para trás, Marlon! Seria um dos gols mais bonitos do Brasileirão, hein? O Amuso prepara, o Marlon solta a pancada e o Jandrei é passageiro. O Jandrei é espectador nessa batida. Isso, o Fon sabe bem, assim, essas bolas quando o goleiro dá dois passinhos pro lado e crava o pé e não pula, é porque já era, né? É porque moiou, aí já não tem muito o que fazer. Moiou, né? Próxima quarta-feira, Libertadores na GETV, decisão na Argentina. Racing e Flamengo, 7h30 da noite. E só confirmando que quem saiu foi o Talhari para a entrada do Luan Freitas no Juventude, logo depois da expulsão do Marcos Paulo. Aqui vem mais Grêmio. Tá valendo, o André Henrique tá impedido. Por isso a bola veio pro outro lado, pro Arthur. Demorou no passe, né? Demorou a ponto do André entrar em impedimento e aí depois ele tentou a fatiada, que era o passe mais difícil. 31 minutos na Arena. Quarta-feira, então, Racing e Flamengo. Vamos conhecer o primeiro finalista da Libertadores. A GETV vai mostrar, o Brasil vai parar para ver. Flamengo a 1, empate da final. 7h30 da noite, começa o pré-jogo, 2 horas de pré-jogo, todo o clima no El Cilindro em Avejaneda, bola rolando às 9h30.
ao vivo com imagens de graça na GTV. Ó a pressão, André vai lá. Conseguiu sair do enrosco Rodrigo San. Aí o Hudson. Volta lá pro Jandrei. Com esse pontinho que o Santos está somando na Vila, ele vai a 32, então a distância do Juventude para sair da zona de rebaixamento aumenta mais um pontinho, né? Juventude fica nesse momento 6 pontos atrás do primeiro time fora, que é o Santos. E o Santos tem jogo a menos em relação ao Juventude. Tudo bem que é um jogo contra o Palmeiras, sempre muito difícil. O Palmeiras hoje é líder do campeonato, mas é delicadíssima mesmo. A matemática não ajuda, não traz muita esperança para o torcedor do Juventude, não. Giovani tentou do meio de 2, vai sobrar dentro da área. O giro é feito, tentou por ali o Scatolin, vai voltar. Giovani recuando, tentativa do tapa. O Alan Ruschel chega batendo, tem muita gente do Grêmio no caminho. Será que o Amuso vem? Carrinho na bola e ela sobrou na área para o Igor Formiga. Gol! Do Juventude! Igor Formiga. O Grêmio tentou conectar o Amuso para uma saída rápida. E aí veio o corte e ela sobrou para o Igor Formiga dentro da área. Ele bate, ela ainda desvia, ganha altura, vai para a rede. Diminui o Juventude aos 34. Igor Formiga, Grêmio 3, Juventude 1. Seu xará, Formiga. Tem nome de craque, né? E aí a primeira chance que teve, matou para fazer o 3-1. Cara, tem uma descompensada da defesa do Grêmio ali, né? O Kahneman sai da sua posição, vai pro outro lado, fica um amontoado ali. O Grêmio também dá um azar de, na saída, ter o corte e voltar. E aí tá o Marlon saindo e um buraco deixado pelo Kahneman, né? Porque foi caçar a marcação lá do outro lado. E aí sobra pro Igor, a bola ainda desvia no meio do caminho. 3-1, assim, diminui um pouco a derrota, mas é um alento para um time que segue sendo o pior visitante do campeonato, só com uma vitória até aqui. E o curioso desse gol do Juventude é que o Thiago Volpe estava na bola, estava no lance. E ela acaba desviando e tirando ele. Se não desvia essa bola, provavelmente o Thiago Volpe ia fazer a defesa. Desviou, ganhou a altura que ganhou e saiu total, né? Da direção do goleiro do Grêmio. 35. Olha, 4 gols na arena, hein? Quatro gols na arena, 4 gols do Nilton Santos nos jogos das 4 da tarde. Ontem foi uma rodada de placares um pouquinho mais apertados, né? Jogos com poucos gols, né? 1-0 a vitória do Corinthians contra o Vitória, 1-0 a vitória do Fortaleza contra o Flamengo, 1-0 a vitória do Atlético contra o Ceará. Marlon cruzou, tirou o Rodrigo San. A rodada hoje está bem mais animada, né? Porque os 2 jogos com 4 gols, né? Tá 2-2 lá no Nilton Santos e 3-1 aqui. A rodada ontem foi mais mortinha, né? Olha o Arthur fugindo ali do Hudson. Arthur ficou de pé, mandou na área, vai o chute, fica fácil para o goleiro. Defesa do Jandrei, chute do Aravena. Aravena veio para o jogo, camisa 16. Mais uma mexida aí do Mano, no lugar do Amuso. Ô, Jordana. Era para confirmar a entrada dele com a camisa 16 na vaga do 9, Amuso. E aí, aproveitando também a deixa, saiu público aqui na arena. 32.444 pessoas acompanhando essa vitória do Grêmio em cima do Juventude. Muitas famílias no estádio, muitas crianças, um ambiente muito legal hoje na arena. Um domingo feliz para o gremista. E foi melhor que a projeção, né? Se falava ali em 27, 28 mil, passou legal disso.
Aí o recuo pro Arthur. Mandou por dentro, Dodi. Dodi carrega, bola na frente. Giro feito pelo André Henrique. Grêmio buscando esse quarto gol. Aí o André fez o passe, toquinho na frente. Tentou devolução Cristaldo. O Juventude leva melhor e tira. Kahneman se antecipa, deu bote o Kahneman. Torcedor do Grêmio aplaude. Aravena acabou de entrar. Tentou esse passe para o Marlon. A bola não passou. Aravena volta no carrinho. Quase se pega de novo. Quase 38. Aí o Arthur. Arthur leva para cima do Hudson. Esperou o Marlon chegar. Ultrapassagem do Marlon. Cruzou por baixo. Tirou Luan Freitas. E ainda caído ele completou para jogar para a lateral. Terça-feira, 12h15, Brasil e Itália, amistoso da seleção feminina, ao vivo com imagens na GTV. Quarta-feira, Libertadores, 7h30 da noite, 2 horas de pré-jogo, Racing e Flamengo. Vamos conhecer o primeiro finalista da Libertadores. Grande semana vem por aí na GTV. Arthur. Aí, para deixar claro aí, é comum, é hábito para quem assiste, mas talvez o jogo esteja hoje chegando para mais gente. Que a torcida do Grêmio, parte dela não para em momento nenhum do jogo, né? É o tempo inteiro mantendo o ritmo do apoio, do suporte ali. É mesmo num momento tão delicado, né, do Grêmio no campeonato. Hoje dando uma respirada assim, violenta nessa briga. Acho que hoje o Grêmio encerra de vez qualquer olhar para a zona de rebaixamento. Vai ficar faltando muito pouco ali para a margem de segurança, mas acho que o campeonato do Grêmio a partir de hoje passa a ser outro. Vai a 39, né? Lançamento, chegou, acabou. Tem aquela conta dos 43, 45 pontos. O Grêmio fica pertinho. Vamos para 40. Olha o Igor Formiga aí. Ele que diminuiu o placar agora há pouco. Kahneman chega antes. Tentando melhorar um pouquinho a situação dos gaúchos no campeonato, né? Porque não é nada boa a situação nesse momento. O Grêmio tem 39 pontos, o Inter tem 35, o Juventude 26. E muitos aplausos, Jordana, pro Arthur, né? Isso, ele sai com a 29 para a entrada do 6, Cuellar, que também era outro cotado para começar no jogo de hoje, né? Mas saindo do banco de reservas para compor esse meio-campo, camisa 6. Ele sai bem cansado ali, né? E ainda sai recebendo orientações do Mano. Fez um grande jogo, Arthur, né? Ditou o ritmo ali, maestro, não necessariamente para pifar ninguém, mas para manter o ritmo, para dar o ritmo. O Grêmio jogou ao ritmo do Arthur. Grande jogo dele. O retorno dele é muito bom, cara, até aqui, né? Um cara que saiu muito bem falado para a Europa, não virou como se imaginava, mas não esqueceu de jogar futebol. E aqui vem Hudson, disparando para o Juventude, mas ele está sozinho, vai levar para a linha de fundo, vai cruzar. Hudson, tira Kahneman. Tem lateral para o Juventude. Kahneman, os berros ali, ó, pedindo atenção. 41. Giovani. Aí a abertura do Luan Freitas. Igor Formiga, Luan Freitas de novo. Rodrigo Sam, levando o Juventude para frente, com tempo muito curto para conseguir 2 gols e com um jogador a menos. O Marcos Paulo foi expulso com 2 amarelos nesse segundo tempo. Igor Formiga. Aí a tentativa do Peixoto de fazer a inversão. João Lucas tirou de cabeça. Rebote do Enio. Vem mais Juventude. Alan Ruschel para o Giovani. Giovani. Subiu muito. É tiro de meta, Brasileirão. É na GTV. Quem pede entrega grátis? Pede 99 Food. Quem pede, repete. 99 Food vai.
final na Arena do Grêmio. Passe errado do Marlon. O Marlon errou e o Juventude estava vindo para o ataque. Enquanto você está vendo aí o Mano, o Grêmio já retomou a posse de bola. Aí a pressão, Hudson. E tem a falta. Pegaram o Cristaldo aqui. O Mano já levantou do banco. Senhora pegada aí do Daniel Peixoto, hein? A bronca do Mano. Vai cobrar o Dodi. Bola pro Marlon. Minutos finais da Arena. Dodi. Deixando essa bola aqui pro Cuéllar, que entrou agora. André Henrique. O Grêmio já fez as 5 mudanças. O Juventude também. Kahneman. E o nosso próximo domingo de Brasileirão terá Bahia e Red Bull Bragantino. Domingo que vem, 2h30 da tarde. Na GETV para todo o Brasil. Bahia sonhando com a Libertadores. Alan Ruschel. Pressão, tomou essa bola o Cuéllar. Foi puxado, é falta nele. Tem tido um cuidado, né, com o Cuéllar aí, que para jogos em que eu até imaginei que ele pudesse ser mantido hoje no time titular, porque ele dá uma outra característica também de controle, né, um melhor passador em relação ao Dodi. O Dodi fez um jogo muito bom, ele dá sustentação, ele dá mais proteção ao Grêmio, e já que era um jogo que o Grêmio ia tentar se lançar, de fato fez sentido ter o Dodi ali para até soltar mais o Arthur, soltar o Edenilson de vez, mas mostra que o elenco do Grêmio tem qualidade, né? Você contar com o Cuéllar no banco de reservas, o Pavon, ainda tem o William para voltar. André Henrique devolveu, tá valendo nada, ele vai dar falta do Pavon. Falta de ataque do Pavon. Já vamos atingir os 45, a plaquinha vai subir. Festa do torcedor tricolor. Uma vitória que alivia bem essa pressão para cima do Grêmio, né? Giovani. Caiu, pediu falta, o árbitro manda seguir. Aravena tá com ela. Vamos ver quanto tempo vai dar. A mais? Quanto mais 4. Mais 4, valeu, Jordana. Então nós vamos até 49. O tempo dado aí pelo Alex Stefano do Rio de Janeiro. E desce o Grêmio. João Lucas. Passe em profundidade. Que bola do João Lucas. Pavon chegou. Cruzamento. Pintou. Bate na zaga. Voltou. Aravena por cima. 2 chances. Teve o Aravena para fazer o 4º gol. Que bola do João Lucas pro Pavon. Espetacular, hein? O Aravena bate, ela pega do Giovani, pega do Luan Freitas, volta pro Aravena que chuta pro alto. Mais um contra-ataque muito bem feito, né? A jogada toda certinha. Cara, assim, o Alan Ruschel sofreu no jogo de hoje, tá? Com todo mundo ali que caiu por ali. Foi muita bola nas costas e ele tendo que ir à exaustão. Até me surpreende ele jogar os 90, viu? Amarelado e, cara, no limite físico ali já. Agora também não teve ajuda de ninguém, tá? Deixaram ele na podre ali e assim ficou. Se vira, vai que é tua. Aí o Alan é um jogador, já tem 36 anos, né? Com toda certeza vai precisar de alguns dias de recuperação, porque realmente brigou bastante, correu bastante hoje. Subiu o Kahneman. O Grêmio ainda tentando esse 4º gol, tentando transformar a vitória em goleada. Mas o Igor Formiga pegou essa bola aqui. E o Ju ainda tenta descontar a tabelinha. Olha o Peixoto, desviou, Volpi. Pulou nela para conferir. Escanteio. Ganha bastante altura e passa ali à esquerda. E ela passa bem pertinho da trave, gente. O Mano tá dando bronca nessa reta final. Ele deu bronca naquele passe errado, naquela bola que acho que o Marlon perde, né? E agora de novo, vamos ver o Giovani pro escanteio. Entendendo que
Não pode ter esse tipo de desatenção no final, porque você tá ganhando o jogo 3-1, aí você toma o 3-2, o que tá tranquilo vira drama, né? Acho que é esse o recado que o Mano tá querendo dar. A base da bronca ali. Marlon, 47,5. O jogo vai até 49. Noriega. Próxima rodada, o Juventude vai receber o Palmeiras, um jogo pra lá de difícil, com o líder do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio visita o Corinthians no próximo fim de semana na Neoquímica Arena em São Paulo. E o Mano levantou de novo. O Mano tá agitado nesse final, hein? Não tem pressa nenhuma ali o Marlon. É o último minuto prometido pelo Alex Gomes Stefano, árbitro do Rio de Janeiro. Jogo que teve 4 gols, muita luta, batalha, muitos cartões, faltas também. Todo aquele tempero de um duelo gaúcho, de um duelo pegado. Kahneman encerrou até antes do que prometeu, né? 30 segundos antes dos 49. O árbitro encerra, fim de jogo na arena. E deu Grêmio.